Olha só, Gênesis de 1 a 11 é uma visão global da história, todo o globo, toda a terra. Os textos são os mais polêmicos da Bíblia. Em que outro lugar da Bíblia que temos textos polêmicos também, discutidos, que existem linhas de estudo? Apocalipse, escatologia, o estudo das últimas coisas. E você sabe o que é impressionante? É porque Gênesis de 1 a 11, tudo que acontece é global. E nós vamos falar aqui depois como é que muda do 12 em diante. E quando vier as últimas coisas, quando vier o Apocalipse, as últimas coisas, a Bíblia diz que as coisas vão ser novamente globais. As coisas vão acontecer no mundo todo. Então, a gente tem essa impressão de coisas locais acontecendo, mas quando elas tomam proporções mundiais, a gente presta mais atenção. Não precisava vir até aqui, não. Não, é que uma vez eu ouvi, Gênesis de 1 a 11, ele constitui, na verdade, o fundamento de toda a palavra de Deus, de toda tanto é que você pode reparar, e eu comecei a ver isso mesmo. Bom, ali de Gênesis 1 a 11, o que tem? O próprio Deus, a existência do próprio Deus, do homem, a condição dele, né, o pecado, homem, mulher, diversos fundamentos, vamos dizer assim. E tanto é que o ataque, vamos dizer, do mundo, você pode reparar, vai estar sempre em Gênesis 1 a 11. Sempre em Gênesis 1 a 11. Porque se tirar alguma coisa dali, o resto desmonta. Eles criam um fundamento, né? O texto... Você falou que Jonas, né? Depois a gente acompanha lá. Será que Noé também... Noé deve comer uns bichinhos lá da arca. Não são artigos científicos. Gênesis 1 a 11 não é um artigo científico. Eles não têm a intenção de provar cientificamente a criação ao mundo. Gênesis de 1 a 11 conversa com os filhos de Deus. E a linha de raciocínio sua muda completamente quando a gente fala isso. E a minha mudou. Porque a conversa de Gênesis é com os filhos de Deus. Se você tentar pegar alguém que nem reconhece Deus como Senhor, não reconhece Jesus Cristo, e você tentar ficar falando, mas a Bíblia diz, o cara não vai nem te acompanhar no raciocínio. E não é a intenção, porque é o Espírito ministrando conosco. E Gênesis de 1 a 11 foi escrito por Moisés para traçar a genealogia de Adão até Abraão. E aí no segundo contexto vai contar de Abraão até Israel. Então Moisés tinha um porquê. E aí a frase que eu destaco aqui, onde a Bíblia é genérica, não seja específico. Não, sabe, você pode estudar, com certeza, mas não seja específico, sabe? Presta atenção onde a Bíblia é específica. Onde a Bíblia é específica, gaste mais tempo. E nós vamos ver isso já na sequência. Por quê? Um exemplo que eu estava reparando, vocês já perceberam quando Abraão vai mandar o servo dele para buscar uma esposa para o filho? E ele fala assim, você vai fazer isso. Aí o servo fala, então eu tenho que fazer isso. Aí o servo chega lá no lugar e fala assim, eu vim aqui porque meu senhor mandou eu fazer isso. Aí fala, mas você vai embora já? Não, eu não posso ir embora enquanto eu não fizer. Ele repete várias vezes a mesma história. Aí você fala assim, se gastou tanto capítulo, tanto versículo para ficar repetindo a história, por que não investiu um pouquinho lá em Enoque, né? Quem que organizou isso aí, meu Deus do céu? Por que repete tanto, né? O livro de Gênesis fala que é o único lugar em que mostra o homem fazendo a barba. Olha só que interessante. José, lembra de José quando ele vai se encontrar com o faraó? É a primeira vez que ele fez a barba. Gente, eu estava querendo saber mais lá sobre a história de Noé, sobre o gigante, vai falar, sabe, quem que distribuiu isso aí? É porque existe um motivo, existe um foco, existe um objetivo no livro. Estão entendendo? E existem coisas ocultas. E as coisas ocultas estão guardadas com Deus. E do 12 em diante, a gente já vai ver uma visão local da história. E eu fiz questão de deixar um globo bem grande, ali, com uma bolinha bem pequenininha, aonde seria a terra onde o Senhor mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus e vai para o lugar que eu te mandei. E eu fiquei olhando para esse mapa, e dá uma olhada nesse mapa. Olha o tamanho da Ásia.
Olha o tamanho da África. Por que Deus não pegou Abraão, falou, vai lá para a África? Aí Abraão, quando briga com Ló, os pastores, ele briga, vai Ló para um lado, vai Abraão para o outro, nunca mais se encontra, porque é o tamanho da África. Aí Abraão foi para o lado do Atlântico, e Ló foi para o lado do Índico ali, e nunca mais se viram. Olha o tamanho da terra que o Senhor deu para Abraão. Eu vou subir ali. Olha o tamanho da terra. Olha aqui. Olha o tamanho da Ásia. Pensa que Deus está olhando todo. E até agora, do 1 ao 11, a gente estava falando do todo. E aí o Senhor fala aqui para Abraão: Abraão, você vai sair da sua terra e você vai para o lugar que eu te mandei. E Deus está olhando todo, como nós estamos olhando agora. Abraão não, Abraão estava no contexto dele. Aí Abraão viaja, acontece toda a história, e ele chega nessa terra e falou, olha, essa terra é toda sua, essa terra é terra prometida, e nessa terra onde Jesus vai nascer depois, ele não falou isso, mas eu estou dizendo agora, é nessa terra que Jesus vai nascer, é nessa terra onde Davi vai construir o templo, essa terra que vai construir, vai deixar para Salomão construir, mas vai preparar tudo, é nessa terra onde vai se chamar Jerusalém, e é nessa terra onde será a nova Jerusalém, Apocalipse. Mas Deus, você fez tanta terra, e se eu escolheu aquele lugar, e se você parar para pensar também, olha o tanto de conflito que existe no mundo, envolvendo política, religião, baseado naquele pedacinho de terra. Se você estuda a história, você vê o quanto de conflito que existe naquele ponto. Por que o pessoal não esquece daquele ponto? Pelo amor de Deus, isso é menor que Minas Gerais. Mas não, aquele lugar é um lugar preparado por Deus, é um lugar guardado por Deus. E Deus, desde o princípio, Ele quis dar aquele lugar para Abraão. E dali Ele fez um povo numeroso. E daquele lugar Deus fez toda uma história. E a sua Bíblia é a história daquele lugarzinho. De coisas que aconteceram naquele lugarzinho. Porque quando o Filho de Deus vem nascer na terra, Ele nasce naquele lugar. Mais para cima um pouquinho. Ele nasce em Belém ali, depois ele cresce em Nazaré, mas tudo ali, naquele território. Jesus não veio ao mundo e nasceu na Europa. Veio ao mundo e nasceu na América, e depois precisou viajar lá para onde estava, onde estava Jerusalém, onde a história precisava acontecer. Não houve erro, no envio, foi tudo pontual, foi tudo perfeito, foi tudo planejado. E a Bíblia é inteira a história desse lugar. Então, é muito específico a história desse lugar. Então, nós podemos gastar muito tempo com a história desse lugar. Amém? E aqui, olha só, de Gênesis 12 ao 36, a gente tem a história dos patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. E como eu disse no início, baseado em Gênesis 3,15, que eu tenho um objetivo aqui com vocês, um foco com vocês, baseado nesse foco, eu quis destacar, junto com vocês, a figura que eles representam. E é um estudo muito legal, aonde nós vemos que Abraão aponta para Deus Pai, Isaque aponta para Deus Filho, e Jacó aponta para Deus Espírito Santo. Aonde que Abraão aponta para Deus Pai? O início das coisas, a fé estabelecida e consciente, a paternidade, Ele sendo como Pai de todas as nações. Deus é o nosso Pai, e hoje Deus, graças à obra do Filho, Ele é o Pai de todos. Nós somos gentios inseridos aí na videira, enxertados na videira, somos gentios recebidos. E eu fico apaixonado com Isaque, apontando para o filho. Aonde que Isaque aponta para o filho? Obediência, submissão. Você acha que Isaque subindo a montanha com Abraão, e aí Isaque fala assim: pai, cadê o animal que nós vamos sacrificar? Porque não é tão normal ficar achando ovelhinha em cima de montanha. Aí o pai falou assim: calma, filho, você vai ver. Cara, se fosse eu ia correr tanto. Eu ia chegar na casa: mãe, você sabe o que o pai fez? O pai está louco. O Isaque, se ele quisesse correr, ele corria muito. Ele descia aquela montanha na ladeira ali, cara. Ele saia capotando lá embaixo e corria para casa da pateira da mãe. Mas você sabe o que o pai fez. Aí a mãe ia brigar com o pai, hein?
que você está maluco? É nosso filho, meu filho essa herança. Poxa, Deus deu tanto tempo para dar para a gente, agora com 100 anos você teve um menino, aí você vai matar o menino lá em cima da montanha. Leva uma ovelha, tanta ovelha que tem aqui. Você imagina como é que a história, ela vai criando uma proporção quando você percebe que Isaac, ele não foi só um menino, só um filho, ele foi um dos patriarcas e existe um peso sobre ele. E o maior peso que a gente percebe nele é a obediência. E a gente vai perceber isso em vários momentos da história dele. Então leia a história dele, observando a obediência dele. E quem foi o filho obediente, que poderia não ter feito se não quisesse, que ele sofreu até na hora de cumprir, que ele falou assim: pai, não faz a minha vontade, mas seja feita a tua. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade, seja cumprida a sua vontade. É Jesus. Isaac aponta para Jesus, e é bonito isso. E é legal porque Isaac antecede a vinda de Jacó, né? Jacó como filho. E Jesus antecede o derramado do Espírito Santo. E aí que vem a dificuldade maior de entender os personagens, é onde que Jacó, o usurpador, com toda a sua história diferenciada, aonde que ele aponta para o Espírito Santo. Alguém quer chutar? Dá para ler ali, mas alguém quer chutar? Não dá para ler? Ah, então melhor, então tem que chutar. Aonde que Jacó aponta para o Espírito Santo? Aonde que Jacó de alguma forma aponta? Jacó não teve uma vida nem um pouco fácil. Antes de nascer, ele já estava lutando com o irmão dele na barriga da mãe. 2 nações no ventre. Quando nasce, né? E aí Deus fala que o maior vai servir o menor. E dali nasce, ele nasce segurando o calcanhar do irmão. E a história dele é o tempo todo tentando tomar alguma coisa, tentando assumir papéis. Ele faz aquela comida que o irmão chega com fome e fala assim: me vende o seu direito de primogenitura. Então é estranho, né? A gente tenta enxergar coisas de Deus, mas fala assim: nossa, a vida de Jacó é um tanto diferente. Ele tenta enganar. Lembra que quando ele estava tendo, na casa do sogro, ele estava tendo várias ovelhas multiplicavam. Aí falou: as malhadas são suas. Daí ele pegou umas fitinhas, umas varas, e listrou as varas e botou para os bichos comer na frente da vara. Eu pesquisei, não tem nada assim, na ciência, na biologia, nem em lugar nenhum. Mas funcionava, é interessante que funcionava. E depois, quando ele volta com um grande conflito, porque ele tinha o sogro dele perseguindo ele atrás e o irmão dele, que ele tinha passado a perna, na frente. E ele, nesse momento de maior conflito, é quando ele tem aquela experiência do Peniel, que ele luta com um anjo. Aonde que isso aponta para o Espírito Santo? Isso. Aonde que isso aponta? A luta. Pensa no Espírito Santo que luta pela igreja. Olha como é que foi a esposa de Isaac, como é que foi bem mais fácil, né? Foi o funcionário lá de Abraão trazer uma esposa, ele só precisou, né, encontrar com ela. Como é que foi a esposa de Jacó? Olha como é que a luta para ele conquistar a noiva dele. Trabalhou 7 anos e ainda pegou uma noiva errada. Mais 7 anos, o cara é determinado, né? Porque mais 7 anos e aí ele recebeu a conquista, ele recebeu, aí ele alcançou o objetivo. E dele veio o povo que depois ia entrar em Canaã, que ia chegar em Canaã a partir de Jacó. Entenderam? Aonde que Jacó aponta para o Espírito Santo? Desafiador, né? Mas é isso, eu vejo isso, eu fico apaixonado. Quem desenvolveu essa ideia é o Otman Nee. Não sei quem você já conhece, já ouviu falar de Otman Nee? Tem um livro dele que chama Transformados à Sua Imagem. E esse livro ele trabalha bastante essa ideia da similaridade. E aí, o livro de Gênesis, ele vai concluir com a história de José. E a história de José é outra história impressionante. Porque José sofreu muito. José passou por uma história pesada, José lutou. E José, ele teve oportunidades, por exemplo, de se vingar. Tem uma história na Bíblia que é muito parecida com a de José. Vocês lembram de quem? Quem que também revelava sonhos, assumiu um alto cargo no governo? Daniel. São paralelos muito bons, né?
E são duas pessoas que no Antigo Testamento não contam, não é que não teve, tá? São duas pessoas que o Antigo Testamento, os autores não contam defeito deles. Então você não acha defeito em Daniel, nos textos, tá? Estou falando escrito. E em José. E não faltou oportunidade para os dois. Tanto para murmurar, tanto para reclamar, tanto para se vingar, tanto para fazer tudo. Mas eles apontam muito também para a gente. Como que nós vamos sofrer dificuldades. Como nós vamos ser colocados em lugares onde nós nem imaginamos. Nós vamos ser traídos por pessoas do nosso povo. Nós vamos passar por situações difíceis. Isso aponta para nós muito sobre os últimos dias. Porque nos últimos dias nós vamos passar aflições, nós vamos sofrer aflições. Está escrito. Se não acontecer, aí a Bíblia vai estar errada logo no final. 6.000 anos acertando, vai errar no final agora, né? Então, nos últimos dias nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos sofrer dificuldades. Nos últimos dias essas situações vão acontecer. Mas Deus é fiel. Deus é maior. E eu queria destacar com vocês a fidelidade de José quando ele foi, né, quando a esposa de Potifar queria se deitar com ele. Ele não tinha a Bíblia para ler ali. Na verdade, ele estava sendo contada a história por Moisés ali. Moisés é que 500 anos, 400 anos que ia surgir só. Ele não tinha um referencial, então, assim. José não tinha ainda o derramar do Espírito Santo, o Pentecoste que aconteceu depois da morte de Cristo. Morte e ressurreição, Espírito Santo liberado, agora nós temos o Espírito Santo. O que José tinha que sustentou ele saber que apesar de ser escravo, não ter opção, apesar de ser tentado por uma mulher provavelmente bonita, como um homem poderia ceder, apesar de não faltar motivo para reclamar dessa vida, porque foi vendido pelos irmãos, passou, nossa, tudo. E olha que Abraão e Isaac ainda empurraram a esposa para o faraó também. Ó, fala que você é minha irmã, hein? Né? Mas José olhou para a situação e falou assim, ó, não agrada a Deus fazer isso, eu não vou fazer porque Deus não fica feliz. Você seria capaz de numa situação dessa? Eu seria capaz, numa situação difícil, a gente ser fiel a Deus, simplesmente porque a gente está percebendo que não agrada a Deus naquela situação? Sabe por quê? Porque agora em 2020, estão surgindo várias questões na minha vida e na sua vida, e que já não está na Bíblia escrito pontualmente daquela forma. Sobre o aborto, é uma discussão, sobre várias questões sociais, e você vai ser confrontado na sua família, no seu trabalho com várias questões. E em muitos momentos, você vai depender simplesmente de conhecer o seu Deus. E falar assim, ó, eu vou estudar depois isso na Bíblia. Eu vou orar no meu quarto, mas nesse momento eu não vou fazer isso que você está falando, porque eu sinto que isso não agrada a Deus. Isso é fidelidade. Isso aponta para o Senhor. Amém? Amém, gente? Amém. Então a gente vai... eu quis destacar isso aqui também. Já num texto de Êxodo, fala assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. E é bem isso que o Rogério está falando. É Deus já falando com Moisés. E é interessante isso, né? Porque Deus fez esses homens, e ele se permite ser chamado de Deus desses homens, né? Na verdade, esses homens que tinham que estar falando, sabe? É o Abraão que adorava a Deus, mas ele fala, não, eu sou o Deus de Abraão. Ele permite essa relação de falar assim, ó, é o Deus do Esmon, é o Deus do pastor Davi, é o Deus do Rogério, sabe? Esse é o nosso Deus, ele é o seu Deus. Você pode viver uma vida e mostrando para as pessoas quem é o seu Deus, para que elas conheçam. Um dia que ela não estiver perto de você, e ela vai lembrar e vai falar assim, é o Deus do Ezequias. Sabe? É o Deus do Jair. Eu conheço o Deus do Jair. Eu não conheço o Deus do Jair, mas eu conheço o Jair. Eu sei como é que ele se comporta. Então, eu conheço a Deus a partir da vida dele. Cartas vivas do Evangelho. E aí eu vou fechar agora apontando duas coisas. A primeira coisa, destacando, né? Conforme a gente leu Gênesis 3,15, aonde que Jesus aparece em Gênesis. Jesus, então, essa imagem é do Bible Project. É bem legal, eles fazem um trabalho visual bem legal também. E ali está destacado assim, dentro de Gênesis ele aponta a esperança de um vencedor ferido, que vai derrotar o mal na sua fonte. E Jesus venceu a morte. Jesus venceu. Ele foi ferido
por nosso pecado ele foi ferido, mas ele venceu. E o diabo não pôde derrotar. E a outra coisa, é a bênção final de Jacó. Vocês já viram no finalzinho de Gênesis? Lá, aqui está no capítulo 49. O capítulo 49, Jacó está entregando uma bênção para cada um dos filhos. Ele vai filho por filho. E quando ele entra em Judá, e é legal porque o 49 ele fala disso aí, mas os capítulos anteriores, um pouquinho antes até, você vai ver o comportamento de Judá. Judá não foi tão santinho. Judá teve um comportamento diferenciado em vários aspectos. Mas quando o pai vai abençoar ele, o pai vai abençoar de Judá, ele fala assim, ó, de Judá vai vir uma linhagem real. Por que ele não falou isso para os outros 11 filhos, né? Tinha tanto filho, não podia falar que os outros também iam virar rei, alguma coisa assim? Não, para Judá. Ali eu já creio que ele estava sendo guiado pelo Senhor. Jacó lá no leito de morte, na cama, ele falou, ó, de Judá, de você vem a linhagem real. E essa linhagem real, ela vai demandar obediência de todas as nações. Então, você não só vai ser da sua linhagem vem um rei, mas esse rei que vem da sua linhagem, as outras nações vão obedecer. Olha, é o império então é uma coisa muito grande que você está tratando. E, por último, ele fala, no texto dele, né, na bênção dele, que Deus vai restaurar a bênção que existia antes do pecado para todo mundo, através da linhagem do filho dele. Quem que nasceu da linhagem de Judá? Jesus. Amém? Gente, eu queria fechar com vocês com a mensagem para essa manhã a respeito desse livro. Esse livro revela para mim muito sobre adoção. Lembra que eu falei que Moisés estava escrevendo para o povo? E eu queria fazer uma brincadeira com vocês. É brincadeira, tá? Imagina que você descobre que você foi adotado. Descobre, tá? Não que você já sabia. Você tem seu pai e sua mãe, você está lá na sua adolescência, na sua juventude. Já viu essa história de filme? Isso aparece bastante em filme, né? Eles exploram muito isso. Mas você descobre que você foi adotado. Ou os pais contam, né? Ou alguma situação, fala assim, ó, você não é pai. É, irmão que faz muito isso, né? Você foi adotado, você foi achado no lixo. Fala, ó, você foi adotado. E você descobre isso. Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Qual é a primeira coisa que acontece nos filmes? Eu quero saber de onde que eu vim. Eu quero saber a minha origem. Então, o livro de Gênesis, ele aponta muito para isso. Olha, eu vou dizer para vocês de onde vocês vieram. Lembra que Moisés está escrevendo isso para o povo no deserto, saindo da capital, indo para um lugar que eles vão ter que lutar muito e ser desafiados. E Moisés está dizendo para eles, olha, esse livro, esse texto, eu estou dizendo para vocês da onde vocês vieram. E isso me aponta para a segunda coisa, que é identidade. E essa é a mensagem para mim e para você também. O Senhor, nosso Deus, nos conhece. A sua identidade é definida pelo Senhor. Deus que te fez sabe muito bem quem é você. Deus que te fez sabe melhor a sua identidade do que os outros dizem de você e muitas vezes mais do que você mesmo. Porque a gente acha que se conhece, mas nós somos surpreendidos por nós mesmos em vários momentos. Conforme a gente vai ficando mais velho, inclusive, e vai amadurecendo. Mas Deus nos conhece, desde a eternidade Ele nos formou. Desde antes do Gênesis, desde antes de todas as coisas, o Senhor te conhece. A sua aparência física, a sua cor do cabelo, a cor da pele, a cor do olho, tudo. Se você canta bem ou não canta bem, se você é legal em alguns aspectos, mas é considerado chato pelos outros. Se você, em qualquer situação, envolvendo a sua personalidade, a sua língua, o tempo que você nasceu, o ano que se você nasceu, se você é mais velho do que eu hoje, se você é mais novo do que eu. Qualquer coisa na sua vida foi estabelecida pelo Senhor, inclusive a família onde você nasceu. Ele te deu, e Ele te deu com amor. Ele fez isso com amor na sua vida. E que isso possa nos trazer segurança, porque era isso que o povo precisava lá no deserto. Eles buscavam também um referencial de segurança para aquela dificuldade que eles estavam passando. E iam passar muita dificuldade, nós vamos falar disso nas próximas aulas, amém? Vamos ficar em pé? Eu vi que chegou, né? A Vanessa está ali? Chegou o papelzinho, né, Vanessa? O resumo da aula passada, então quem não pegou ainda, pode pegar lá com a Vanessa. E vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã.
Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos guiado. Pai, cuida das nossas vidas. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem criou o mundo onde nós nascemos. O Senhor é quem formou todas as coisas. E a tua palavra diz que todas elas estão sustentadas nas suas mãos. E nenhuma delas corre por entre os seus dedos. Todo o controle está no Senhor. Pai, nos leva a essa dependência, nos leva a esse lugar de dependência do Senhor. Obrigado porque o Senhor se revela na tua palavra, o Senhor revela quem o Senhor é. E nós queremos te conhecer mais e mais, Pai. Deus, eu oro para que cada um aqui queira conhecer mais o Senhor através da tua palavra também. E deseje conhecer mais e mais do Senhor, Pai. Fica com a gente, Pai, nesse dia, guarda os louvores que vão acontecer ainda nessa manhã, a palavra e à noite também, esses louvores e a mensagem do Senhor, Pai. Nós queremos muito nos relacionar contigo, servir aos nossos irmãos, servir ao Senhor, Pai. Nossa vida está nas tuas mãos e nós temos muito prazer nisso, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Café lá atrás.